Vamos ler a palavra do Senhor hoje, Efésios 5:23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vosso marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, vossa mulher, como Cristo também amou a sua igreja e se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela vida, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, mas antes santa e irrepreensível ao Senhor. Santa e irrepreensível ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Mas antes, o versículo principal que eu quero enfatizar é o versículo que fala: vós, maridos, 5:23, sois cabeça. Por que eu quero enfatizar esse versículo? Você acha que é por causa de quê? Eu quero enfatizar esse versículo justamente porque é um versículo que precisa ser falado todos os dias. O marido é o cabeça. Não é o cabeça porque ele precisa mandar. Não é o cabeça porque ele precisa ser o chefão, o rei do cangaço. O marido é o cabeça porque ele precisa ser o ser pensante ali dentro, o resolvedor de problemas ali dentro. Ele precisa guiar a família dele. Temos o corpo e a cabeça ali, ó. O marido precisa assumir a posição dele. Muitas das vezes o marido não assume a posição e ele tem outra pessoa ali do lado dele. O que acontece? A pessoa fica esperando, já que ele não assume a posição. A pessoa não vai ficar esperando. É igual você estar no barco. A pessoa que era para remar não está remando. Você vai deixar o barco ficar à deriva? Não. Você vai remar, porque você não vai morrer ali no meio do mar. Você tem um destino traçado. Então, muitas das vezes, as mulheres, infelizmente, tomam as rédeas de algumas situações dentro de casa, ou às vezes se tornam um cabeça dentro de casa, porque o marido não assume o papel de cabeça. O marido não toma sua posição. E eu tenho dentro da minha família, irmãos, pessoas assim. Eu vou ser sincera com vocês. Tenho pessoas assim e assim. Infelizmente, o diabo, irmãos, ele cega. Ele cega mesmo o homem, cega a mulher. E tudo no final, sabe qual é a desculpa que tem no final? Ah, mas ela resolve melhor. E a desculpa dela, ah, mas ele nunca toma decisão, então eu preciso tomar. É pro bem? É. O diabo mostra pra gente como se fosse um bom resultado. Algo bom. Não, eu preciso resolver porque ele não resolve. Já tá assim há 5, 10, 20 anos, desde quando casou. Ele nunca resolveu, então eu tenho que resolver. E aí já se acostumou. Mas nem tudo, irmãos, que a gente se acostuma, que a gente resolve, é para ser desse jeito. Irmã Patrícia, bom dia, seja bem-vinda. Aqui a gente tem alguns versículos sobre o papel do homem e o papel da mulher. Papel primeiro do homem, que é o assunto dessa live. Irmãos, diante de Deus, você que é homem que está aqui, você que é jovem, casado, até mesmo separado, divorciado, diante de Deus, eu não quero aqui acusar você. Não quero aqui lançar juízo sobre a sua vida, meu irmão que está aqui. Mas eu quero te ensinar em amor. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele ensina o povo dele. E quando a gente está andando por um caminho que parece correto aos nossos olhos, o que acontece? Quando a gente está andando de um caminho que parece bom, a Bíblia diz que esse caminho é caminho de morte.
Ele parece, mas quando você vai para a palavra do Senhor, ele não é o caminho correto. Ele parece ser bom, mas é um caminho de morte. É um caminho, infelizmente, que lá na frente vai nos levar à morte. E às vezes, irmãos, a gente fica esperando morrer. Morreu, pá. Morreu, fechou o olho, ficou duro. Não. Às vezes é a morte espiritual. Às vezes você vai viver, mas você não vai ter alegria. Como realmente se fosse um morto. Sem alegria, sem objetivo, sem prazer nessa vida. E o que acontece? Quem quer viver assim, irmãos? Viver de uma forma como se... deixa a vida me levar. Não tenho prazer em nada. Quem é que quer viver assim? Já que a Bíblia fala que é pra gente viver aqui, diante do Senhor, como se estivesse reinando em Cristo. O que é reinar em Cristo? É você ser feliz, é você gozar de tudo que este mundo tem, sem desagradar ao Senhor. Não é o mundo que eu tô falando, viver as concupiscências da carne. Não. Aqui tem florestas, aqui tem frutas, aqui tem animais, tem lugares para você conhecer e você vai conhecer, vai viajar, vai viver. Até mesmo se você não viajar, você vai viver para a glória de Deus, com alegria, em meio à tempestade, em meio à luta. E o Senhor quer nos ensinar isso, quer que nós tenhamos prazer, alegria, mesmo em meio a tanta adversidade, a tanta loucura deste mundo. E aqui diz assim, ó, o papel do homem. Um dos principais papéis do homem é que ele deve deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. O homem é mais difícil de deixar pai e mãe, vocês sabem disso, né? Não é abandonar, não é isolar, não é deixar de lado, não é ficar de mal, não. É deixar. Onde seu pai e sua mãe tá? Tá aqui nesse bairro. Vocês vão deixar eles aqui, você marido, e vai juntar-se à sua esposa. A partir desse momento, sua família é a sua esposa. Seu pai e sua mãe passam a ser seus parentes. Vocês sabiam disso? Irmã, mas eu vou abandonar ser parente. Isso para mim soa como coisa ruim. Não é ruim. Irmão, se a Bíblia diz que há amigos mais chegados do que irmão, quem dirás um parente? Você pode transformar um parente em alguém especial para sua família. Seu pai e sua mãe passam a ser alguém porque família é quem está dentro da sua casa. Dentro da sua casa vai ter inicialmente a sua esposa. Você e sua esposa, você homem, você e sua esposa serão uma família. Depois vem as crianças, vem cachorro, gato, papagaio que vocês vão colocar ali dentro. Mas inicialmente é você e sua esposa. Ali vocês vão orar e diante do Senhor apresentar o novo lar que está nascendo ali, pedir a presença do Senhor, a sabedoria do Senhor. Pedir ao Senhor que lhe dê oportunidades de ser um bom marido, um marido que, acima de tudo, ame a sua esposa e, se possível, entregue a sua vida por ela. Um marido que honre a sua esposa, que não seja um menino, mas que seja um provedor. Há uma diferença, irmãos. Há uma diferença. Há uma diferença entre o marido e o provedor. Por mais que a sua esposa trabalhe, você vai trabalhar para prover a sua casa. Que prazer para você dizer assim, minha esposa, você trabalha, pode pegar seu dinheiro, ou você guarda, ou você compra coisas para você, ou você compra coisas para casa se você quiser, mas eu sou o provedor aqui. Aqui quem paga as contas sou eu. É um prazer. Não vou dizer que nem todos os homens vai conseguir, porque eu sei que algumas profissões são mais difíceis de procurar emprego, de conseguir. Mas que o homem tenha essa mentalidade. E se ele tem essa mentalidade e ele ora, ele quer honrar a casa dele, honrar o cargo de provedor que ele tem, será que o Senhor não pode abrir portas? Deus tem que saber se você quer ser o provedor, quer ser o macho dentro da sua casa, quer ser o cabeça. Deus precisa saber se você quer isso. Se você quer, há impossíveis para Deus? Será? Será que há impossíveis para Deus?
Será que o Senhor não pode? O Senhor faz na casa de todo mundo, mas na minha até agora não fez. É impossível para o Senhor? Muitas das vezes, por que o Senhor não faz? Porque nós não tomamos um posicionamento. Precisamos, homens de Deus, tomar um posicionamento. Você às vezes se sente perdido, não sabe como fazer, porque sua mulher realmente ela está tomando o teu lugar, porque você não tomou o lugar ainda. E alguém tem que tomar o lugar para ambos não morrerem. É o exemplo do barco. Estão no barco. Você precisa remar para levar você e sua esposa para um lugar. Se você não remar, ela não vai deixar o barco à deriva. Ela vai ter que remar. Mas não é porque ela quer, é porque há uma necessidade de alguém remar para sair daquele lugar. E aí você vai deixar sua esposa remar? Ou você vai tomar os remos e vai colocar diante do Senhor a sua casa? Irmãos, o homem ele tem que ser o cabeça em todos os sentidos. Principalmente ser o sacerdote, o cabeça na questão espiritual. O homem tem que ser o cabeça na questão espiritual, irmãos. Não tenha orgulho de dizer, minha esposa ora dentro de casa, minha esposa levanta o culto doméstico, minha esposa intercede dentro de casa. Não, esse papel é seu. Ela tem que ser a sua auxiliadora, a sua ajudadora. E se você tem deixado com que isso aconteça dentro do seu lar, em amor, irmãos, o Senhor nessa manhã te desperta. Nessa manhã te mostra e te ensina para que você mude o rumo da sua casa, para que você mude o rumo da sua família, em nome de Jesus. Você precisa aprender, você precisa colocar diante do Senhor o que a Bíblia diz. Você não é super-homem, eu sei disso, nós sabemos. Mas se a Bíblia diz, diga para o Senhor, Senhor, a Bíblia diz isso e eu quero ser o que a Bíblia diz. Eu quero ser, Senhor, cabeça da minha casa. Me ensine, porque eu nunca fui ensinado sobre isso. Será que o Senhor não vai te ensinar? Será que o Senhor não vai ter prazer nesse homem de Deus que você vai se tornar? Lógico que Ele vai querer. E Ele vai te ensinar. E Ele vai te mostrar. E Ele vai te levar a avançar. Ele deve deixar pai e mãe. Isso é Mateus 19, 5 e 6. Deixará, pois, o homem, pai e mãe, e juntar-se-á, unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. O que sua esposa sentir, você sente. O que você sentir, sua esposa sente. Não pode menosprezar um ao outro. Não pode humilhar, né? Deixar de lado o sentimento um do outro. São uma só carne. Pedir ao Senhor sabedoria. O homem também precisa ser um homem sábio. O homem também precisa ter a sabedoria do Senhor. E essa sabedoria você só vai adquirir na Bíblia. Se você, irmãos, não lê a Bíblia, se você, irmão, homem que está aqui, marido, esposo, se você não lê a Bíblia, não adianta ir para a igreja, não adianta fazer campanha. O manual é a Bíblia. E nós precisamos ler a Bíblia para entender a palavra do Senhor, que o Senhor tem para nós. O que o Senhor quer nos ensinar é simples e objetivo, está na palavra do Senhor. Se você não tem prazer em ler a Bíblia, a primeira coisa que eu te convido a fazer é pedir ao Senhor. Senhor, coloque no meu coração o desejo de ler a palavra. Senhor, abra o meu entendimento. Senhor, me ensine através da Bíblia. Irmãos, são passos que você, homem, marido, você tem que dar no Senhor. Você tem que pedir ao Senhor discernimento das coisas, dos momentos. Às vezes, as lutas que você tem passado, as portas fechadas diante de você, diante da sua casa, às vezes os seus filhos dispersos, sem um objetivo na vida, às vezes o seu casamento indo por água abaixo, cada dia piorando, é porque você não tomou um posicionamento. Será que o Senhor te fez cabeça para você continuar como você está? Ou você pode experimentar, irmã, estou ouvindo a palavra e vou experimentar. Vou provar e ver de que o Senhor é bom. Vou provar se é isso mesmo. A partir de tal dia, vou começar
a ler a palavra para meus filhos, para minha família, para minha esposa, dentro de casa. Um versículo, irmãos. Comece com um versículo. Seja realmente um sacerdote. Ore para sua esposa, coloque as mãos sobre ela. Seja homem dentro da sua casa. Não espere ela orar. Ore, o Senhor te dá autoridade. O Senhor te dá ousadia, homem de Deus. Você só não estava sabendo, você não sabia como fazer. Mas agora eu estou te ensinando em amor. Porque o Senhor quer que você viva de glória em glória dentro da sua casa. O Senhor quer que você transborde aí dentro da sua casa de glória em glória, sendo um homem de Deus, que traz segurança para sua esposa. Irmãos, uma das coisas que as mulheres mais querem é ter um homem, um marido, que transmita segurança. Olha, interessante. Algumas mulheres têm medo de barata, né? Pra que coisa melhor do que ter um marido que vai lá e mata a barata? Você sabia que isso é algo simples, mas é algo que a mulher, ela... Irmãos, eu fico assim, ó, deixa eu te dar um exemplo. O meu pai, se ele vê uma barata, ele não mata. Ele não mata. Se ele vê um bicho dentro de casa, ele não mata. Ele tem medo. Amém por isso. Ele foi ensinado, infelizmente, ele nasceu assim, viveu assim. E hoje ele tá com 72 anos. Não é hoje que eu vou dizer, pai, não vai lá, tem que matar, tem que fazer acontecer. Não. Até eu estando lá dentro de casa, no dia que eu fui lá. Não, isso não foi dessa vez, não. Tem uns 3 anos que eu tava lá. E apareceu um bicho, não lembro que bicho foi. Eu falei, painho, mata ali, painho. Ele, oxe, deixa lá no bichinho. Só que ele tem medo, de verdade. Ele prefere não ir. Beleza. O meu esposo, não. O meu esposo, ele sabe que eu tenho medo de alguns bichos. Ele nem brinca, ele nem pensa 2 vezes. Ele vai lá e mata. Ou pega, se for grilo, se for cigarra, daquela... Aqui tem umas cigarras, irmãos, que é imensas. Ele vai lá e pega. Pega a cigarra. Se for barata, ele vai lá e mata. Não tem brincadeira, porque ele sabe que eu tenho medo. Já com a mãe dele, às vezes ele pega... Ele já pegou, ele não pega barata e joga em cima da mãe, mas ele já pegou papel, fingiu que era uma barata e jogou assim em cima da mãe, pra fazer piada, né, pra todo mundo dar risada, porque a mãe dele é bem engraçada quando vê uma barata. Se eu ver uma barata, eu tá voando ali, se eu não tiver um inseticida por perto pra matar nela, pra matar, eu vou sair de fininho, eu não vou gritar, eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente levantar e sair. A minha sogra não, se ela vê uma barata, ela grita. Ela faz um show, ela grita. E se torna até engraçado. Meu marido às vezes é um pouco abusado, vai lá e faz isso pra abusar ela. Mas ele fazia isso há muito tempo. Hoje ele não faz mais não, que nem contato a gente tem, porque mora muito longe. Mas como ela tá mais velha, eu acho que ele não vai fazer mais isso mais nunca. Então, há uma diferença. Eu tenho segurança quando eu tô em um lugar. Quando eu tô num lugar e aparece algum bicho, sei lá. Se eu não conseguir matar, eu tenho segurança de que meu marido vai lá e vai matar. E isso pra mim me traz alegria. Por quê? Porque ele vai me defender. Porque ele vai me salvar. E pra mim, às vezes a gente, alguns homens, né, menosprezam e acham, deixa de frescura, é só uma barata. Mas seja homem até nisso. Não é frescura, tem gente que tem pavor. Gente, eu conheci uma mulher que ela tinha medo de gato. Ela já desmaiou porque um gato passou perto dela. Ela tinha medo, pânico, fobia de gato mesmo. E aí eu vou menosprezar? Não, não menospreze as pessoas. Você não sabe o real sentimento que a pessoa tem. Tem gente que tem pavor mesmo de inseto. Pavor de subir a pressão ou de descer a pressão. De se tremer todo. E você vai esperar a sua esposa um dia passar mal pra ver, realmente ela tem medo. Não, quando ela disser pra você que tem medo, vai lá, seja o super homem, vai lá e mata. Não brinca com algumas coisas, porque de verdade isso traz aflição. Quando a gente tem medo de verdade, isso traz aflição, palpitação no coração. E uma das coisas que a mulher menos quer, é ver um bicho e dizer assim, meu marido não mata não, tem que chamar fulano, ciclano pra matar. Imagine aí.
Ela já tem medo e o marido dentro de casa não faz nenhum esforço. Quando você realmente tiver pânico também, que tem homem que tem pânico, infelizmente foi criado de uma forma que ele tem pânico de algumas coisas, converse com sua esposa, ela vai te entender. Mas mesmo com esse pânico, peça ao Senhor que te dê sabedoria. Irmãos, eu tenho pânico, eu tenho medo de barata, medo. O pessoal fala que é nojo, eu tenho medo mesmo. Imagine a barata andando, sobe na sua perna, Deus me livre. E eu sempre deixo um inseticida aqui, Baygon, Raid, sempre deixo aqui. Quando meu marido não tá aqui, o que eu faço? Gasto uma lata todíssima de uma barata assim, na distância. Pego uma vassoura de longe, tenho que resolver. Eu tenho que resolver, porque meu marido não tá aqui. Então é isso que eu tô falando assim pros homens. Ah, mas eu tenho medo. Tente, de uma forma, resolver, porque entre você e sua esposa, quem tem que tomar algumas atitudes e se virar é você, não é ela. Dói, né, ouvir algumas verdades. Mas é uma verdade que você precisa ouvir para você avançar. Porque quando a gente casa, quando a gente tá namorando, não tem essas coisas assim pra gente já ver, né? Ah, eu tô namorando com um menino, com um rapaz, que ele tem medo de barata. Você vai achar bonito isso. Não, a gente não tem, às vezes, a oportunidade de ver algumas coisas. De ver o pavor das pessoas, de ver como elas reagem a algumas situações, e só consegue ver isso depois de casado. E algum depois de casado piora mais ainda. Então, às vezes a pessoa não teve a oportunidade de conhecer melhor, de saber assim, você vai casar realmente com alguém que tem medo de barata? Com um homem que não mata uma barata? A pessoa ia pensar 2 vezes, né? Será que ia? Isso é só uma viagem na maionese aqui que eu tô fazendo. Mas eu quero convidar você, homem. Não há impossível pro Senhor. E se há algo dentro da sua casa que você não consegue fazer, que você não consegue tomar atitude, ore. Uma das primeiras atitudes que eu quero convidar você, homem que está aqui, nessa live ouvindo, a primeira atitude que eu quero te convidar é você ser o sacerdote dentro da sua casa. Você ser o homem de Deus ali dentro. Você está dentro da sua casa, reúna seus filhos, sua esposa, leia um versículo e ore um Pai Nosso. Coisa simples. Eu gosto muito de começar pelo simples, pelo pequenininho. Leia um versículo para sua família, para os seus filhos. Reúna eles hoje. Comece a semana já sendo alguém diferente dentro da sua casa. Será que o Senhor não vai te honrar, meu irmão? O Senhor, mais do que ninguém, conhece todas as suas dificuldades. O Senhor sabe o quanto é difícil para você que não foi ensinado a ser um homem, a ser o cabeça dentro da sua casa. Para aqueles que já são cabeça, aleluia, glória a Deus. Cada dia, avance no Senhor. Seja o homem, seja o cabeça, mas a Bíblia diz, ame a sua esposa. E a gente vai ler alguns versículos aqui mais fortes ainda. Vou tentar o máximo possível correr aqui. Mas eu quero dizer para vocês, amem a sua esposa. Seja o cabeça, mas trate bem a sua esposa. Seja o sacerdote, ore por sua esposa. Seja o macho dentro da sua casa, mas honre a sua esposa. Não deixe a sua esposa odiar a sua presença dentro de casa. Não deixe a sua esposa passar por apertos você estando dentro de casa. Você foi escolhido para ser o representante de Jesus dentro da sua casa. E ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E, se possível, se entregue pela sua esposa, independente de quem ela seja. Você está aqui para aprender, não é para colocar a sua esposa na balança. Ah, mas ela não faz isso, mas ela não merece, mas ela não sei o quê. Para de ser menino. Isso é comportamento de menino. Homens de verdade vão mostrar para a esposa, para sua companheira, que vocês são homens, que vocês têm comportamentos de homens. E aí não tem mulher que vai permanecer, ela pode até fazer alguns dias, mas não tem mulher que vai permanecer com o comportamento de criança, tendo dentro de casa um homem. Às vezes ela te trata como menino porque você, infelizmente, se comporta como menino. Efésios 5:23, a palavra de hoje.
Efésios 5:23. Ó. O homem deve deixar pai e mãe. Deixar essa relação em favor de outra tem muitas implicações. Você vai deixar a relação de seu pai e sua mãe, de deixar de ser família com seu pai e sua mãe para ser família com sua esposa. Vai ser fácil? Não. Mas você vai ter postura. Não foi fácil para o meu esposo, ele era filho caçula. Ele ama a mãe dele, trata bem, sempre tá ligando para a mãe dele, mas ela não processou muito bem. Eu entendo algumas sogras, é difícil realmente. Hoje eu tenho meus 2 filhos homem, né? Pra quem tem filha menina, acho que é mais fácil, porque sabe que a menina vai... Mas filho homem sempre é mais maleável, sempre cede àquilo que a mulher tá pedindo, fazendo, e às vezes alguns se tornam pau mandado, né? Infelizmente é uma verdade. Qual é a mãe que quer ver seus filhos sendo pau mandado? Mas aí também vai do ensinamento que a mãe dá. Porque se desde pequeno seu filhinho é um pauzinho mandado, ele vai crescer sendo um pau mandado, irmãos. É uma verdade. Sabe aquela brincadeira, voltando aqui, rapidinho, botando aqui um parênteses. Brincadeira que a gente às vezes já teve, eu não era assim não, mas muitas meninas na escola têm com os meninos de tudo bater no menino e o menino vai deixando. Se você já viu alguma amiguinha do seu filho fazer isso com ele, chame ele e diga pra ele que pra ninguém bater nele. Porque começa assim, normaliza-se esses tapinhas de brincadeira, se normaliza. Tanto o homem não é pra bater na mulher, como a mulher não é pra bater no homem. Nem brincando, irmãos. Nem brincando. E eu já chamei meu filho aqui porque tinha uma amiguinha dele, dos 2, né? Porque eles são muito legais, são meninos que todo mundo quer ter por perto. E as meninas, até brincando, sem maldade, fica toda hora, ai menino, não sei o quê. Eu falei, não deixe ninguém te bater. Ela é sua mãe? Não. E por que tá brincando, batendo? Não é pra você bater nela e nem é pra ela te bater. Quando ela te der qualquer tapa, brincando, dando risada, diga pra ela não te bater. Porque se você deixar ela te bater, quando chegar aqui eu te bato também. Esse é meu ensinamento para os meus meninos. Se a gente não jogar duro, o mundo tá aí para jogar duro. E depois a gente fica sabendo da notícia. Ah, seu filho casou com fulaninha lá, tá apanhando. Seu filho casou com fulaninha lá, tá parecendo um saco de batata. É isso que vocês querem? Peçam sabedoria ao Senhor. Porque o Senhor diz na palavra dele que o povo de Deus perece porque falta entendimento, sabedoria. Então tenham sabedoria, irmãos. Criem seus filhos para ser homens. Honrar as mulheres. Honrar. Desde pequenininho. Aqui eu ensino a eles. A minha filha, gente. Para você ver que acho que isso é coisa de mulher mesmo. A minha filha. Meus filhos não batem, irmão, em ninguém. Meus filhos. Mas a minha filha, dentro de casa. Se os meninos não obedecer elas dão tapa. Você acredita? Ela vai lá, não sei o que, aí fica revoltada, vai lá e dá tapa, dá murro, irmãos. Eu nunca ensinei, aqui ela não vê ninguém dando murro. Com certeza ela aprende isso na escola. Mas aí o que eles fazem? Mãe, Isabela me bateu. O que eu faço? Vou lá, mando ela pedir desculpa. E o que foi que ela te deu? Um tapa? Pronto. Pego o chinelo e dou uma chinelada nela também. Dói apanhar? Pronto, então não bata. Não bata em seus irmãos. Respeite os seus irmãos. Você não é mãe de ninguém. E mesmo sendo mãe, a gente vai conversar ao máximo para não estar batendo ninguém. Existem momentos que precisa se usar da vara. Existe. Eu uso. Se você não usa, amém. Glória a Deus. Não pega esse ensinamento meu porque você não usa. Mas eu uso e digo para você, vai ter momentos que você vai ter que ensinar com a vara. Por quê? Porque uma criança, irmãos, é alguém em branco. É tipo um cachorro que você pega para criar. Você não pega um cachorro para criar, às vezes você bota ele lá na aula, né, de adestramento. Você acha que ali é fácil pro cachorro? Não é fácil. Eu tive cachorro, hoje eu não tenho mais. Quantas vezes a gente precisa ensinar o cachorro de forma amorosa e quantas vezes a gente precisa corrigir? Depois ele aprende e fica, mil maravilhas. Senta, neném, ele senta. Dá pata, ele dá.
vai pro cantinho, deita, ele deita. É maravilhoso, criança é assim. A tendência do ser humano quando nasce é tendente para o pecado. Uma criança, se você deixar ela crescer sem ensinamentos, ela vai fazer tudo que é de ruim. Porque a tendência de quem nasce é para o pecado. Nós aprendemos, com o decorrer dos nossos anos, a fazer o correto. Principalmente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, a gente vai aprender e vai ensinar de forma correta. Então, não deixe seus filhos ficarem apanhando. Ah, que bonitinho, ela bateu. Seu filho tem 10 anos, a menina tá brincando com ele ali com 6 anos, 7, dando um tapa no seu filho. A menina com 10 anos, 11, da idade dele, dando um tapa no seu filho. Você não vai bater na menina, mas você vai chamar ele e dizer, não deixe mulher nenhuma te bater. Você não bate mulher, mas não deixe menina nenhuma te bater. Se deixar, você se vê comigo. Aqui é assim o ensinamento. E muitos homens, irmãos, foram, infelizmente, criados assim, apanhando de menininha, na brincadeirinha e não sei o quê. Quando chega dentro de casa, irmãos, aí você acha, irmãos, a gente tem que parar de materializar, temos que espiritualizar tudo, porque eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual e se a gente não abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, a gente não vai ver nada. Você está vendo ao seu redor aí algum demônio? Não tem. Pelos olhos carnais, não tem. Mas a Bíblia diz, e pelos olhos espirituais você vai ver, e você vai sentir a presença do diabo, querendo tirar a sua paz, querendo atribular a sua família, querendo destruir o seu casamento. Se você não agir espiritualmente, irmãos, você perde essa batalha tranquilamente. Tranquilamente. Aí tá aí, fazendo não sei o quê, fazendo simpatia, fazendo não sei o quê, mas não busca o Senhor. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então vamos espiritualizar tudo, sim. Vamos espiritualizar tudo, porque essa é a vontade do Senhor, para você discernir o que o Senhor quer para você. Você é homem, o Senhor quer que você seja o cabeça. E sabe o que é que você vai fazer? Trazer a presença do Senhor para dentro da sua casa. Sua esposa já faz isso? Pronto, ela já faz. Agora é a sua vez de fazer. Sua esposa nunca fez isso. É a sua vez de fazer. Traga os seus filhos para perto. Leia um versículo para os seus filhos. Leia para os seus filhos. Leia para sua esposa. Reúna a sua família em casa. Até na hora do jantar. Na hora do almoço, se estiver todo mundo em casa. Bota todo mundo junto. E você, homem. Aí eu queria ler um versículo da palavra do Senhor para vocês. Um versículo. Depois pega todo mundo na mão do outro. Vamos orar aqui o Pai Nosso na mesa? Façam esse teste. E esperem em Deus. Não esperem em mim não, porque eu não posso fazer nada. Façam isso. E esperem em Deus. Sabe como é que você pode começar? Separa um dia na semana. Um dia na semana. Vocês já ouviram falar em culto doméstico? Não precisa começar fazendo culto, não. Mas separa um dia na semana e faz como eu estou te falando. Lê um versículo e faz a oração do Pai Nosso. Depois você vai sentir tanta vontade de fazer isso, que você vai começar a querer 2 vezes na semana, 4 vezes na semana, todos os dias na semana, se você puder. Reunir ao redor da mesa, porque a gente come todo dia, né? Então, já tá na mesa. Reunir. Quando você menos esperar, você vai estar ali já fazendo uma oração, fazendo um louvor para a glória de Deus. Traga, homem, traga a presença do Senhor para dentro da sua casa. Porque às vezes você tem lutado, tem botado a mão na cabeça, refletido, ficado em silêncio. O seu coração, sua mente vai a mil, você não sabe mais como fazer. Mas experimenta ser o sacerdote dentro da sua casa. Trazer a presença do Senhor para a sua casa. Ah, irmã, mas eu estou procurando um emprego. Mas será que o Deus que você colocar dentro da sua casa, o seu melhor, buscar primeiro as coisas de Deus, será que o Senhor não vai resolver aquilo que precisa ser resolvido? Será que o Senhor não vai resolver aquilo que está pendente na sua vida? Será, irmãos? Você cuidando, trazendo, fazendo o seu papel de sacerdote. Que coisa linda, irmãos. Experimentem, você que nunca fez isso. Se vocês... Ai, mãe, eu tenho até vontade, mas não sei como fazer. Peça sabedoria ao Senhor. E comece assim como eu estou falando. Peça sabedoria ao Pai. Será que o Senhor não vai te ensinar, irmãos, para a glória dEle? A amar sua esposa estressadinha, faladeira. O Senhor tem um novo tempo para você. Mas Ele não vai te dar se você não se posicionar. O Senhor não vai te dar
se você não se posicionar. Então se posicione, seja o homem da sua casa, encante a sua esposa. Oxi, ela vai dizer assim, oxi, o que você vai fazer? Ela vai ficar de boca aberta porque ela nunca viu você fazendo isso. Tomando a frente de um... Imagine aí, já manda logo mensagem para ela, hoje na hora do jantar, a gente vai ler um versículo na mesa, trazer o Senhor para a nossa mesa. E eu quero ser o canal de bênção para minha família. Não deixe sua esposa, não. Que ela seja também, mas que você tenha o prazer de ser. Em nome de Jesus. Aqui diz que quando ele deixa o pai e a mãe, ele vai deixar o quê? A liderança de seus pais. Seus pais, quando você morava com seus pais, eram os líderes dentro de casa. Seus pais eram cabeça dentro de casa. Agora isso passa a ser o papel do homem. Papel do homem, ser o líder dentro de casa. Você lembra aí com que o seu pai e sua mãe se preocupavam? Em faltar alimento, não deixar faltar, na verdade, deixar a casa organizada, ter os móveis, pagar contas. É com isso que você vai se preocupar, homem de Deus. Em sair do aluguel, em ir para uma casa maior, dar conforto para sua família, porque com certeza seu pai e sua mãe sempre pensou em te dar conforto. Então você vai pegar o exemplo deles. Aí você vai dizer assim, irmã, mas eu vivi numa família que meu pai e minha mãe nunca foi exemplo para mim. Então olha para Cristo. Eu sei que tem pessoas assim, que infelizmente não pode se espelhar no pai e na mãe. Então olha para Cristo. Eu te convido. Não parar, eu não tenho o que fazer, porque eu não tenho um exemplo dentro da minha casa, eu não tive um exemplo. Não fica prostrado. Peça ao Senhor, Ele vai te dar. Ele vai ser o exemplo para você. Ele vai te direcionar, te mostrar, te guiar em nome de Jesus. Ele deixará o apoio financeiro de seus pais para prover a si mesmo e a sua própria casa. Homem de Deus, você tem que ser o provedor. Homem de Deus, você tem que ser o homem. Ah, irmã, estou procurando emprego, não achei. Faça cursos. Existe tanto curso gratuito. Se profissionalize. Cuide da sua aparência. Cuide. Vá ver aí, olhe no espelho para ver se sua barba não precisa parar. Cortar o cabelo, arrumar o rosto. Se cuide, irmão. Se cuide, meu amado. Quem sabe o emprego que você precisa ainda não chegou porque você tem que parar para se olhar um pouquinho, se cuidar. Tudo isso, irmãos, é por amor a vocês. O Senhor, Ele quer nos ensinar para que a gente seja luz no meio das trevas. Você não pode ser trevas no meio das trevas. O Senhor te chamou para ser luz em nome de Jesus. Venha ser luz em nome de Jesus. Então, creia, irmãos, o Senhor vai te ensinar. O Senhor vai te dar recursos. Clame ao Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu até tenho vontade, mas não sei por onde começar. A Bíblia diz para você assim, clama a mim que eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandiosas, homem de Deus, que você não sabe. O Senhor vai segurar em suas mãos, o Senhor vai fazer com que você seja o provedor na sua casa. Experimenta, para de medo, não seja medroso, seja corajoso. Use a palavra, coloque como escudo a palavra do Senhor sobre a sua vida. Comece a pedir ao Senhor para viver como o Senhor quer que você viva. Comece a dizer ao Senhor para te mostrar o melhor caminho, o caminho que agrada ao Senhor em primeiro lugar, para que você seja um homem provedor, um homem que faz a sua esposa, os seus filhos terem segurança em você, que fazem a sua esposa e os seus filhos, esperar em você e dizer assim, papai vai providenciar, o meu marido vai providenciar. Lógico, irmão, sabe o que acontece? Quando o homem ele é provedor, a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. E algumas ideias para o provedor avançar, vai vir da gente. Mas não é como um sargento, como alguém autoritária. Faz isso. Não, é com sabedoria. Quando você se deixa ser a mulher que
vai ter sobre você o seu esposo. Pode ter certeza, irmãos, ele não vai dar um passo sem perguntar o que é que você acha. Às vezes o seu esposo toma decisões sozinho porque você só presta para reclamar. Você só presta para, sabe? Nada para você tá bom. Deixa ele tomar decisão. Deixa ele ser o homem. Se der errado, ele vai corrigir. Ore por ele. Esteja ali intercedendo. Senhor, abre a mente do meu marido. Senhor, ajuda ele para que ele faça a coisa certa. Senhor, abençoe. E com certeza ele vai te pedir opinião. Ele vai ter um projeto traçado e vai te pedir, perguntar o que você acha. Porque você não é um comandante dentro da sua casa, mulher. Você é uma auxiliadora e ele entende isso. E ele entende que para fazer algo ele vai precisar do seu auxílio, não é da sua ordem. Se for da sua ordem, ele deixa logo você fazer. Deixa logo você resolver. Tá travando, irmãos? Tá travando para todo mundo ou tá travando só para Domingas? Há uma diferença, irmãos. Há uma diferença entre você ser uma mulher auxiliadora que tá ali, ó, seu marido sempre do ladinho dele, tudo que ele vai fazer, ele vai te perguntar, ele vai te mostrar, ele vai te dizer. Do que você ser uma mulher comandante, seu marido vai sair de perto e você realmente vai sentir que você é a cabeça, você é tudo, você, sabe? Tudo esse homem não faz nada, porque você se tornou o chefe, o comandante. E a culpa não é dele, a culpa é sua, de ser a intrometida. Intrometida que quis, não, isso aí não é assim não, peraí que você não sabe fazer nada também, homem lerdo. Irmãs, tenham sabedoria em Deus. O processo para que seu marido se torne o cabeça, muitas das vezes vai doer em você. Porque para ele ser o cabeça, talvez seja um pouquinho devagar. E você vai ter que esperar, ó, cruzar os seus dedinhos, o seu bracinho, melhor dizendo, ó. E esperar. Você sabia disso? Não, espera aí que meu marido tá resolvendo. E às vezes, o que se você fosse resolver ia durar um dia, ia durar, sei lá, algumas horas, ele vai resolver uma semana. Se controle, sua apressadinha. Espere. Ele está em treinamento. Deixa agora ele resolver, vai durar uma semana. Na próxima coisa que ele for resolver, vai durar 3 dias. Na próxima coisa vai durar 2 dias. Na próxima dura 1 dia. Na próxima dura 1 hora. E aí ele vai ficar craque em resolver as coisas. E você, quietinha, esperando ele resolver. O nosso problema, irmão, se chama ansiedade. Tanto para as coisas de Deus, quanto para as coisas que envolvem alguém. A gente não tem paciência de esperar. E sabe o que é que produz paciência? O que é que produz paciência? Alguém que lê a Bíblia aí pode me dizer o que produz paciência? Digita aí para mim. O que é que produz paciência? A Bíblia diz. O que é que produz paciência? Tem algo que produz paciência. O que é que produz paciência, amados? Ninguém sabe o que produz paciência? Então eu vou falar. Ninguém sabe? Problemas, de forma genérica, né? Problemas. Sabe o que produz paciência? Tribulação. Então, se você está impaciente, o Senhor precisa que você seja uma pessoa paciente, mulher de Deus. Não. O que produz paciência, Flávia, é a tribulação. Se você é servo de Deus e você está impaciente, não é para você orar e pedir a Deus paciência. O Senhor vai te dar provações, tribulações. Porque se você estiver em Cristo, essa tribulação vai produzir em você paciência se você estiver lendo a palavra, se você estiver buscando ao Senhor. Não é qualquer um, irmãos, que tem paciência, não. Tem pessoas que no meio da tribulação se afastam de Deus. Só tem paciência aqueles que lêem a palavra. Aqueles que já ouviram falar de histórias como a de Jó, onde diante de uma tribulação, Jó foi paciente. Aí você fala assim, eu queria a paciência de Jó. Você está
forte para suportar a tribulação que Jó passou? Quando você estiver em meio à tribulação, vale a Bíblia. O Senhor quer gerar no seu coração paciência para circunstâncias das quais você não tem paciência. O Senhor quer gerar em você que você se torne uma mulher melhor, um homem melhor. E como é que Ele vai fazer isso? Gerando tribulação. A tribulação vai fazer você correr para Deus. Ao invés de você enfrentar de peito aberto e dizer, vem que eu já estou pronta. Você vai correr para Deus e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude nessa situação que eu estou passando. Mulher, você vai dizer, Senhor, me ajude para que eu possa dar ao meu esposo a oportunidade de ser o cabeça da casa. E vai ser tribulação para você. E você vai ser mais paciente com seu esposo, sabendo que para ele é um processo também. Para o homem avançar, irmãos, muitas das vezes depende da mulher. Depende da mulher que ele tem em casa. Depende da mulher sábia, que edifica o seu lar. Chegou o tempo, irmãos, de o homem avançar em Deus, mas da mulher ser sábia em Deus. Deixar o homem avançar. Não sei porquê, mas a maioria das mulheres são avechadas, né, irmãos? Ansiosas, preocupadas. E o Senhor quer que você, avexadinha da Silva, agoniadinha da Silva, tenha no Senhor as suas expectativas. Tenha no seu marido o cabeça da casa. E vai ser fácil? O Senhor vai fazer de você uma pessoa paciente. Mas para ser paciente, essa vai ser a sua luta. Essa vai ser a sua aprovação, de ver seu esposo tomando atitudes dentro da sua casa e você ali, intercedendo por ele, caladinha, mordendo a língua. Porque a vontade que a gente tem, irmãos, não é da gente, sabe? Não é da gente ficar quietinha. A gente quer dar pitaco, quer falar. Não é assim, não. Não é assim que faz, não. Porque você não acha nada. Porque você é devagar. Refreia a sua língua, mulher de Deus que está aqui. O processo para que seu marido avance em Deus, já que ele não foi ensinado a ser homem quando ele era jovem, quando ele morava com os pais, o processo para que ele avance agora depende da sua oração. Depende muito de que você vigie em nome de Jesus. Vigiem. Vigiem. Nome de Jesus para a glória de Deus. Um dos papéis do homem, eu acho que não vai dar para falar tudo, eu vou ter que começar hoje e terminar amanhã. Um dos papéis do homem também é que ele deve se unir à sua esposa. Se unir à sua esposa. O homem deve se unir à sua esposa. Mateus 19, 5. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua esposa. Isso diz respeito a esposa deve ser sua maior lealdade. Ter sua esposa deve ser ter sua companheira. Você deixou de ser leal a seu pai e sua mãe, você vai ser leal à sua esposa. Quem é sua esposa? Alguém totalmente diferente de você. Você é apaixonado por ela, mas você tem que saber que ela é diferente de você. Talvez o seu pai e sua mãe foram alguém que... Gui, vai deitar lá na minha cama. Talvez seu pai e sua mãe foi alguém que você tem as características dele, né? Você viveu com pai e mãe, você tem comportamento, né? Jeito de seu pai e sua mãe. Agora você tem a sua esposa, alguém totalmente diferente e que você tem que se unir a ela. Unir a ela significa colar. Tamo junto. Pensar nela deve ser leal a ela. Leal mesmo. Deve viver para ela. Pensar em agradar a sua esposa. Como você consegue agradar a sua esposa? Eu falei aqui sexta-feira, eu falei com os irmãos, né? Que a mulher, se o homem bem soubesse, a mulher é alguém muito, muito, muito tranquilo de agradar. Mesmo as mais brutas. Porque às vezes ela se torna bruta, porque às vezes você é cabeção e você nunca acertou.
Mas começa mesmo as mais brutas. Se você tem uma esposa que você diz, minha mulher é bruta. Minha mulher é bruta, você tem até medo. Mas começa a agradar a sua esposa. Ela é bruta e dentro de casa você ajuda ela em quê? Para aliviar essa tensão dela. Ela é bruta. E qual foi o dia que você fez uma surpresa para ela? Ela é bruta. E qual foi o dia que você levou ela para passear? Mesmo com essa brutalidade que você tá morando com ela, tem que viver junto, né? Levou ela para passear. Hoje você não precisa cozinhar, não. Deixa que a gente vai cozinhar. Nem que seja uma marmita do ladinho. Porque às vezes a gente não tem condição de levar no restaurante. Mas nem que seja uma marmitinha. Um frango assado no domingo. Num lugar que vocês gostem, que vocês conheçam. Mesmo tendo tudo dentro de casa, faça uma surpresa para ela. Chegue um dia com, sei lá, um chocolate, um buquê de flores. Faça uma carta de amor. Diga o quanto ela é especial. Diga para as pessoas ao redor. Essa daqui é bruta, mas eu não vivo sem essa mulher. Ela vai se derreter toda. Essa daqui, ou então não precisa dizer que ela é bruta, não. Profetize, essa daqui é um algodãozinho doce. Quanto mais a gente usar palavras contrárias àquilo que a pessoa é, a tendência é que o reino espiritual tome posse dessas palavras. Porque se sua esposa é bruta, você fica chamando ela de bruta, 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 ela nunca vai se transformar. Então, começa a dizer, não, essa mulher é um doce. Essa mulher é um algodão doce. Usar palavras, né, que enalteça ela. Essa mulher tem a melhor comida do mundo. Essa é a minha mulher, não quero... E diga pra ela, uma das coisas, irmãos, que vocês, homens, eu aprendi isso na igreja, né? Não sou homem não, mas eu ouvi. E meu esposo também estava lá pra ouvir. Nunca deixe sua esposa ter medo do futuro. Seja alguém e diga pra ela, eu casei com você, eu sou homem. E eu não pretendo me separar nunca. Por mais que tenha aflição, se você está aqui hoje para aprender. Você está aqui hoje para aprender. E quem sabe, através desse aprendizado, você pode melhorar a sua casa, meu irmão. Através desse aprendizado aqui hoje, você pode ter um relacionamento melhor, trazer paz para sua casa. Porque eu não estou te ensinando de mim, é da palavra. O que será que essa palavra vai fazer efeito na sua casa, irmão? Será? Será? Creiam. Façam valer a palavra do Senhor dentro da casa de vocês. Sejam homens fiéis às suas esposas. Seja um homem que faça a sua esposa se sentir segura com você. Demonstre para ela que ela casou com um homem. Demonstre para ela que mesmo que antigamente você era um saco de batata, hoje você aprendeu. Você tem aprendido e vai caminhar em Cristo para aprender a ser homem, a ser o macho dentro da sua casa. Não deixe a sua mulher ser o macho. Que ridículo, irmãos. Não deixe essa mulher ser o macho, não. Não deixe, não. Não é possível isso. Sejam o cabeça dentro da casa de vocês. Trate bem as suas... Irmãos, a mulher, por mais que ela seja bruta um pouquinho, né? Ela é mais frágil, irmãos. Ela se derrete toda quando você fala um elogio para ela. Mas às vezes o que os homens têm feito? Só têm tratado bem as mulheres quando precisam delas. Infelizmente. Será que você, homem que está aqui, está vivendo assim? Não dá uma palavra dentro de casa, não ajuda em nada, não pega uma roupa, não pega nada no chão. Mas quando precisa da mulher, tá ali, pelas beiradinhas. Às vezes isso dá raiva na mulher, sabia? Às vezes dá raiva. Mas, como o pastor Cláudio Duarte fala, né? Você vai precisar da sua mulher, você quer ter um momento especial com sua mulher, comece de manhã cedo. É igual como ele fala assim, comece acendendo a chama de manhã cedo. Já vá para trabalhar. Fale, mesmo que você saia para trabalhar, ela tá dormindo, vai lá, dá um beijo, ela é bruta, ela não deixa, ela não gosta, mas comece a ter essa atitude. Chega lá, ela dormindo mesmo, dá um beijinho por cima do lençol. Tô indo. Faça a sua parte, irmãos, e quem disse que vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque muitas das vezes você já tá casado há anos e nunca fez isso e quer aprender agora. Há tempo de viver bem. Há tempo de ter restaurado aquilo que está se perdendo, irmãos.
Há tempo. Só basta você dar o seu passo. Dê passos em oração. Faça, Senhor, eu quero fazer isso. Eu quero ser o homem dentro da minha casa. Me ajude, Senhor. Será que Deus não vai ter prazer, irmãos, em te ajudar? Será que Deus não vai ter prazer em se levantar do trono e dizer assim, agora sim. Agora sim. Vai ter prazer em você, sua esposa vai ter prazer em você. Seus filhos vão perceber o quanto você está diferente, o quanto você está mudando. Não vai ser fácil, mas você precisa querer. Quando você quer e você joga por terra todo o seu egoísmo, o Senhor faz. O Senhor faz. O marido piedoso permanece com sua esposa em todas as circunstâncias. Conheceu ela era uma frozinha, né? Uma frozinha. Agora ela tem uns espinhozinhos. O marido piedoso que conhece a Cristo, ele permanece com a sua esposa em todos os momentos. E uma das coisas que você vai fazer é orar. Porque você namorou, quando começou a namorar, ela era uma coisa. Agora já tá morando junto, você deu ousadia, ela já é totalmente diferente. O que é que vai acontecer? Você precisa orar. Você não vai vencer na força do seu braço, marido. Você vai vencer na força de Cristo, da oração. Você vai precisar ter oração, sabedoria. Você vai precisar. É difícil, mas não é impossível, tá? Se vocês ficarem pensando é difícil, até viver, irmãos, é difícil. A gente nunca vai avançar. A palavra que você deve usar é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu quero, eu vou para a oração, para o joelho. Haveria algo impossível para o Senhor? Será, Kátia, que existe algo impossível para o Senhor? Se tiver, você já me avisa logo, porque aí eu já fico sabendo o que é. Porque até agora eu não sei o que é. Lógico, Deus não vai fazer nada no seu tempo nem no meu. A gente não vai começar hoje. Hoje começou o ensinamento hoje. Os homens vão começar a tratar melhor suas esposas, morder a língua. Amanhã já tá tudo flores? Não. A primeira coisa que a mulher vai se tornar, vai ver, talvez a esposa não esteja aqui, ela vai dizer: hoje, esse homem tá procurando ousadia? Ela vai querer logo dar uma piadinha. Porque ela não vai acreditar que o marido dela, que era cheio de adjetivos ruins, está fazendo algo interessante. Que ela lavou os pratos e o marido secou no tempinho disponível que ele teve. Homem, você é mais forte, então você pode sim trabalhar na rua, chegar em casa, dobrar uma roupa. Você sabia disso? Olha aí, faz assim, ó. Você é mais forte. Tem esposas que trabalham fora e chegam em casa e faz milhões de coisas. Imagine um homem mais forte que ele não pode fazer. Imagine aí o que um homem forte não pode fazer. Então, homem, você é mais forte. Você pode trabalhar na rua, chega em casa, tomar um banho, comer e olhar ao redor, não precisa nem sua esposa falar. Você pode arrumar um sofá, você sabia? Você pode. Não sabia não, né? Mas você pode. Homem, você que trabalha fora, você pode chegar em casa e, sei lá, passar um pano no quarto, colocar as coisas em ordem. Tem muita coisa que se pode fazer dentro de uma casa, homem de Deus. Simples, coisas simples que você não fazia nunca. Mas através desses pequenos gestos, são passos que você vai dar para trazer paz dentro da sua casa. Porque às vezes também você tem uma esposa sobrecarregada, cheia de atividade, com a cabeça quente. Com a cabeça... E ela tá assim, com a língua batendo para dizer umas respostas para o primeiro que aparecer. E o primeiro que aparece é você. Mas se você chegar em casa, já parou para pensar? Você tá trabalhando agora, vai chegar em casa, sei lá, 6 horas da noite. Sempre que você chega, a sua esposa tá onde? Talvez na cozinha, né? Sempre tá lá, lavando um prato, fazendo uma janta, não sei o que, aquela correria. Você correr pro quarto, tomar banho para tirar, né? Correr, botar pro banheiro, trocar de roupa, tomar banho, vir arrumadinho, com um shortinho, com a roupinha leve e já pegar um paninho de prata e enxugar a louça. Eu vou lhe ajudar a colocar a nossa janta. Imagine, será que vai ser um milagre, irmãos, você fazer isso?
Você já pensou? Que milagrão. Sua esposa ficar de queixo caído só com isso. Você secou a louça? Irmão, será? Eu falo isso porque assim, meu esposo faz isso. Então, no dia que ele chega pra fazer isso, pra mim não é mais milagre. Não é mais milagre, vai ser quando meu esposo cozinhar. Só que ele fala que se ele cozinhar, eu já quero demais. Mas o meu esposo, diversas vezes, às vezes ele não tira nem o uniforme do trabalho. Já vai me ajudando uma coisa, me ajudando em outra. Ele é assim. Eu já ganhei ele no casamento, ele já veio assim. Eu não precisei ensinar. Ele já veio dessa forma, tá? Então, é algo que eu não preciso cobrar dele isso. Talvez eu precise cobrar dele outra coisa. Ou pedir a ele que faça outra coisa. Mas com relação a me ajudar em casa, o meu esposo é excelente nisso. Meu esposo é top de linha. Mas hoje será que você não precisa despertar para isso, meu irmão, minha irmã? Meu irmão, especialmente os irmãos que estão aqui. E mulher, você parar de ser muito cobrar muito a seu esposo. Não é por muito falar que ele vai fazer as coisas para você. Não. Falar demais só traz brigas, confusão. Experimenta orar. Experimenta colocar diante de Deus. Deus, eu queria tanto que meu marido me ajudasse. Eu queria tanto que ele fosse um homem cabeça da casa, que ele resolvesse as coisas. Coloca diante do Senhor e espera. Não fica nesse avexamento de orar hoje e Deus tem que fazer hoje mesmo ou amanhã. Hoje nós lemos Efésios 5:23. Efésios 5:23. Então, o que eu quero pedir para vocês? Mulheres, tenham sabedoria e vão orar. Homens, ajam. Orem e ajam no Senhor, naquilo que precisa ser feito. Ele deve ser o chefe da sua esposa. O marido deve ser o chefe dentro de casa. Irmãos, toda instituição tem que ter um líder. Toda instituição tem que ter um chefe. Aí na sua casa ninguém manda em mim, ninguém é chefe. Não. Para com isso. Para de ser Carlão. Você vai para a empresa, você tem um chefe lá e você tem que abaixar a cabeça para esse chefe. Você tem que obedecer. Se você tiver sugestões boas, você vai lá dar sugestão. Ô chefe, eu achei que assim pode ser resolvido. Porque dentro de casa você não quer viver ao léu. Por quê? Se o seu marido vai ser o cabeça da sua casa, significa dizer que ele é seu líder. Abençoe a vida dele. Peça ao Senhor que dê a ele maturidade, dê a ele ideias maravilhosas para dentro de casa, que ele seja um excelente líder. Que você esteja ali disponível para ser auxiliadora dele. Existe o piloto e o copiloto. Para que tudo dê certo, o avião vá em paz e chegue em paz. Então, peça ao Senhor, a gente, mulher, já tem muita coisa, que eles sejam mesmo o nosso líder, para que eles tenham as responsabilidades e a gente fica ali só para administrar. Irmãos, uma das coisas que o feminismo fez comigo e com você foi nos destruir. Por que nos destruir? Por que eu falo fez? Porque a gente já deu ouvidos muitas das vezes ao feminismo em algum momento da nossa vida. E muitas das vezes a gente quis, muitas das vezes, ser o chefe dentro de casa, nós mulheres, porque a gente ouviu que fulaninho, que a gente precisava, que a gente tinha que fazer, a gente ouviu tudo, mas a gente não ouviu a Bíblia. A gente ouviu tudo, mas a gente não ouviu a Bíblia. Você sabia disso? Irmã, eu não gosto de ser mandada. Ah, irmã, né? Ô, irmã, de verdade, se a gente for parar para analisar, algumas coisas, infelizmente, são ideias que não vêm de Deus, sabe? Esse negócio de eu não gosto de ser mandada. Você tá dentro de casa com seu esposo, ele não vai mandar em você, ele vai ser o líder. Para ter as ideias, ele vai dividir as tarefas para a organização, melhor organização da sua casa. O que eu estou ensinando aqui é o que está na Bíblia, sabe? Ninguém é obrigado. Mas para a gente viver de acordo com a Bíblia e alcançar as bênçãos que Deus tem para a gente, às vezes a gente precisa... Uma das coisas, Ana Clara, que a gente precisa, é tirar o nosso eu. A Bíblia é uma espada que vai cortar o nosso eu, Ana Clara, em pedacinhos, sabia? Mas qual a intenção? É que a gente viva bem.
Que a gente viva de acordo com como Deus quer que a gente viva. Às vezes você pode dizer assim, ai, irmã, não gosto de ser mandada porque meu marido é bruto, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Eu entendo. Mas quando a gente busca em Deus, a gente entrega a nossa vida para Deus, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E faz com que o pedido do nosso marido não seja uma ordem que nos escravize, mas que seja algo prazeroso, que nós vamos ter prazer em fazer. E isso a gente só vai fazer, irmão, se a gente estiver na Bíblia. Porque se a gente se reunir com as amiguinhas do trabalho, se a gente se reunir com as vizinhas que não são cristãs, e a gente for dizer algo que a Bíblia manda, que a mulher tem que ser submissa a seu marido, elas vão dar risada da gente. Elas dizem, aonde? Em homem nenhum manda em mim. Tá certo, elas são do mundo. Elas são do mundo. Mas quem a gente escolhe? Ouvir o mundo? Ouvir a palavra? Será, irmãos, que a gente ser submissa ao nosso marido, será que é bom mesmo ou Deus errou? Eu acho que Deus errou quando ele escreveu essa parte aqui, né? Deus não sabia nem o que ele estava pensando, fazendo. Porque ser submissa ao marido é... Eu acho que essa parte da Bíblia aí tem nada a ver. Será, irmãos? A gente tem que fechar os nossos ouvidos para as coisas do mundo. O diabo vai trazer para você pratos deliciosos. Ele não vai trazer coisa ruim. Vai trazer coisas boas, você vai se sentir. Uau, era isso que eu estava precisando. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria ouvir. Era assim que eu queria ser tratada. O diabo vai trazer para você. O diabo vai trazer para você. Para mim, aquilo que a gente gosta. Não é aquilo que dói na gente. É aquilo que a gente gosta. Principalmente que eleve a nossa, né? Eleve o nosso eu, né? Deixa eu dizer para vocês. Vocês já viram aquele símbolo, que é uma bola, que é tipo símbolo do infinito, eu acho que o pessoal fala, né? Que na parte preta tem um pouquinho de branco, na parte branca tem um pouquinho de preto. O pessoal explica que ali é o símbolo que fala que Deus não é tão bom assim, o diabo não é tão ruim assim. Quantos de nós acreditamos nisso? Quantos de nós? Será que o diabo não é tão bom assim? Não é tão ruim assim? Ai, gente, o diabo, eu concordo pelo menos nisso com o diabo. Tudo que está no mundo, tudo que é ensinado no mundo, a maioria das coisas vai contra a palavra de Deus, mas não vai dizer assim, de forma explícita. Vai ser para te enganar. A Bíblia diz, amado, que o diabo ele não vai brincar e, se possível, vai enganar você que é crente há 120 anos. Você que é crente desde a Arca de Noé, você viu a Arca de Noé. Se possível, vai enganar você. Será que a Bíblia está mentindo? Será que a Bíblia está mentindo? Nem tudo é o diabo, eu concordo, nem tudo é o diabo. Mas o diabo, ele está trabalhando para, se possível, enganar a mim e a você. Como é que ele vai enganar? O diabo vai colocar uns espinhos ali para eu pisar. Você vai pisar em espinhos? Para sangrar seus pés? O diabo vai fazer isso? Não. A Bíblia diz que ele vem com um sapatinho de lã, não é isso? Se possível, ele vai enganar. E como é que ele vai enganar? Se eu sou escolhida, se eu sou amada, já conheço a Bíblia, como é que, se possível for, o diabo vai me enganar? Aparecer de chifre? Se possível for, vai enganar os escolhidos. Como? Muitas das vezes com algumas ideologias. Muitas das vezes com alguma coisa que vai fazer os seus olhinhos brilharem. Mas isso aqui tem nada não. Às vezes a gente pensa que é o brinco. O brinco. Às vezes não é isso, irmãos. É realmente coisas que vão impactar na sua vida. Um pensamento, uma resposta, um comportamento que vai impactar na sua vida, vai mudar o seu rumo e vai fazer você sair da palavra, sair daquilo que Deus planejou para você. E vai parecer caminho bom,
Vai parecer um caminho bom. Quando eu digo para você, marido, trate bem a sua esposa. Trate bem. O que é tratar bem? Ajude ela. Esteja do lado dela. Converse um pouquinho com ela, saia um pouquinho do celular. Desliga um pouquinho a TV, senta os dois no sofá. Às vezes é isso que ela quer. Às vezes é isso que ela quer. Aí você diz assim, mas eu já trago comida para dentro de casa, eu já dou tudo que ela pede, eu dou dinheiro, blá, 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 blá. Se possível for, o diabo vai estar te enganando nisso. Isso não é ruim? Não, não é ruim. Mas você não pode se basear só nisso. Eu já dou tudo que ela quer, mas às vezes você não tem uma conversa, você não tem um elogio. E isso pode ser justamente o que sua esposa precisa para avançar. Isso, às vezes você pensa que é só as coisas físicas que ela precisa, mas ela precisa de um abraço, de que você realmente sente do lado dela para conversar sem intenção. Sem intenção, só mesmo como dois amigos. Senta do lado da sua esposa como dois amigos. Conversa, pergunta como foi o dia dela. Diz para ela que você estava lá no trabalho pensando nela, pensando em tentar ajudar, pensando em chegar em casa, sei lá, dobrar uma roupa, porque às vezes a nossa luta é dobrar roupa, né, irmãs? Pegar a roupa do varal. Isso é simples, mas são coisas que pode trazer um sorriso, uma esperança nova para a vida da sua esposa. Você deixar de estar com seus amigos para estar com sua esposa, dar um tempo de qualidade para ela, tentar entender o jeito dela, tentar ser mais prestativo, sabe? Ser mais prestativo, dar o seu melhor. Quem sabe a sua vida não vai mudar, irmãos. Experimenta. Diante do Senhor, diante da sua vida, o Senhor está te dando sabedoria e é simples. Irmãos, quando a gente passa a ler a Bíblia, irmãos, a gente entende que é simples viver para o Senhor. É simples. Só que o meu eu não quer. Porque eu pedi desculpa, pedi perdão. Foi ele que me disse isso ou aquilo. Foi ele que me disse, foi ele que me tratou assim. A Bíblia, lê a Bíblia. A Bíblia diz que se o seu irmão pecar contra você, você vai até ele. Você vai até ele e pede perdão. Aí você quer fazer isso lá na igreja, mas dentro de casa com seu esposo você não faz. Com a sua esposa, peça perdão, aprenda a pedir perdão à sua esposa. Diga o que foi que você fez. Naquela hora você falou comigo, eu lhe gritei. Eu lhe chamei de maluca. Me perdoe. Às vezes, irmão, como a irmã falou, nem tudo é o diabo e nem tudo vai ser resolvido também com oração. Você vai estar orando, fazendo campanha, vigília, não sei o que, anos. E as coisas não se resolvem, porque nem tudo é somente oração. Você vai ter que tomar passos. Eu tô orando, tô jejuando, mas vai ter um dia que eu vou ter que tomar passos em direção àquela pessoa e pedir perdão. Vai ter um dia que eu vou ter que tomar passos em direção àquela pessoa e dizer, você é muito especial para mim. Eu agradeço a Deus pela sua vida. E louvar, honrar a sua esposa. Honrar seu esposo. Sabe? Jogar por terra o seu eu. Porque orar é fácil, irmãos. Deixa eu ir ali fazer uma campanha por meu marido. 120 dias de jejum. Vai, é fácil. Mas quando chegar em casa, dizer para ele, você é um homem de Deus. Eu quero te pedir perdão. Os dias que eu te tratei mal, que eu disse que você não fazia nada, que você era um banana. Me perdoa. Eu vou me esforçar para não fazer de novo. Pode ser que faça, né? Mas já está dando passos para avançar. Já está dando passos para diante do Senhor ser diferente. O Senhor, irmãos, principalmente quando fala de oferta, né? Às vezes a gente vai levar a oferta para Deus, a gente mostra para o Senhor o nosso dinheiro. O Senhor quer ver principalmente o nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? Qual a intenção do seu coração, esposa? Eu só queria que meu marido me ouvisse. Sim, para quê? Para vocês avançarem juntos ou para satisfazer o seu ego? Meu marido me ouviu. Qual a intenção, irmãos? Qual a intenção de que você está nesse casamento, às vezes orando, mas você não se dobra
na humildade, quebrando o seu eu. Lembre-se, irmãos, a nossa maior luta é contra nós mesmos, o nosso eu. O nosso eu que faz a gente se atribular, ser altivo, arrogante. Experimenta orar e se humilhar. O seu galardão vem do Senhor. Ah, mas ele não merece. Gente, ela não merece, ele não merece. É seu esposo. Você vê como o diabo cega a gente? Você vê como o diabo me cega e cega você para pedir perdão para alguém que você dorme junto? Que você casou, que você era apaixonada e hoje você tem, muitas das vezes, uma ira, um rancor. Ah, mas ele não merece. Repreenda o diabo. Se possível for, ele vai enganar a mim e a você. Vai colocar ira no nosso coração, vai colocar rancor no nosso coração. E vai colocar dentro da nossa casa, irmãos, uma guerra bem pior do que a de Israel. Que a gente vai estar assim, ó. Tá tudo bem, mas a gente sabe que tá uma guerra. A gente sabe que tá uma luta. A gente sabe que não tá. E muitas das vezes o Senhor só quer quebrar o seu eu. O seu eu. O seu eu. Somente. Quando você quebrar o seu eu, irmãos, o Senhor vai ter prazer em te exaltar. Em te exaltar. Imagine aí você ser exaltada pelo Senhor. Imagina. Hoje nós lemos Efésios 5:23. Efésios 5:23. Imagina você, homem, sendo exaltado pelo Senhor. Você, homem, tomando sua atitude de homem de Deus. Amando sua esposa. Se possível, entregue a vida pela sua esposa. Não deixe ninguém falar dela. Honre a vida da sua esposa. Ela não é santa, não. Mas você aprendeu com Cristo a honrar a vida da sua esposa. Amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Imagine aí. Será que tem recompensa? Vou ganhar o que com isso? De mim? Aplausos. Uau, que bênção, irmão. Você conseguiu. De mim. De Deus. O Senhor vai te dar. O Senhor vai abrir as portas dos céus. O Senhor vai abrir portas, vai prosperar o seu caminho, vai te dar paz no seu casamento, vai te dar uma família abençoada. E as bênçãos do Senhor vão correr atrás de você. Porque você está se esforçando para fazer as coisas de Deus. Porque não é fácil, irmão. Quem disse para você que ser crente é fácil? E é interessante que ser crente não tira a gente da luta, não. A gente aprende a lutar com o Senhor do nosso lado. Mas não tira a gente da luta, não. Quem disse? O que tira da gente da luta é a morte, tá? Quando a gente morrer, que for pra glória, aleluia, lá não haverá mais choro, nem rancor, nem tribulação. Lá vai ser só louvor e glória ao Senhor. Mas enquanto a gente tá aqui, irmãos, se você tá aqui e não é cristão, a luta vem, você se sente sozinho, quer tirar a própria vida, quer desesperançar, não sabe o que fazer. Mas se você tá na presença do Senhor, a luta vem e o Senhor diz para você, eu estou contigo. Pega o manual, corre, pega o manual. Você vai se sair muito bem, colocando o manual como seu guia e orando. Estarei com vocês e ajudarei vocês. E cada dia vocês estarão avançando no Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Amém, amados. Vou ler aqui na linguagem de hoje só para a gente finalizar e não acaba aqui, tá? Amanhã a gente continua lendo o mesmo versículo e a gente vai falar aqui sobre o marido deve honrar a sua esposa, deve cuidar da sua esposa, deve ser o provedor das necessidades. Qual a necessidade que sua esposa tem? Seja o provedor. Deve amar de verdade. Continua essa palavra, tá? Na linguagem de hoje, diz assim: o marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho,
não por dominação. Homem, você não domina a sua esposa. Cristo não domina a igreja. Sabe o que Cristo faz com a igreja, irmãos? Cristo se entregou por ela. Cristo quer dar o melhor para ela. Mas se a igreja não quer, o Senhor continua amando. O Senhor continua provendo, cuidando. Para que em amor essa igreja venha para o Senhor. Para que em amor essa igreja viva com Cristo. Você não pode dizer para sua esposa, venha, fique comigo porque você você casou e agora já era. Não, é por amor a sua noiva. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter ao seu marido. Assim como a esposa, como a igreja se submete a Cristo. E eu falei para vocês, irmãos, preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Se submeter não é baixar para o seu marido montar nas suas costas. Se submeter não é viver com a corrente no pescoço. Não é isso. Se submeter é você estar ali sob a liderança. Sob a liderança. Nós precisamos ser liderados por alguém. E principalmente a mulher ser liderada pelo marido, o marido ser liderado por Cristo. Ai, irmã, mas meu marido não é cristão. Mas mesmo assim o Senhor pede para você se submeter a Ele e orar por Ele, para que Ele encontre a Cristo. E Ele vai dar conta de você. O Senhor vai dar conta de você, o seu marido vai dar conta de você para Deus. Então, já sabe, né? Se Ele cuida bem de você, Ele vai dar conta ao Senhor. Se Ele cuida mal de você, Ele vai dar conta ao Senhor. Então, ora para que o Senhor dê sabedoria a Ele. Para que o Senhor dê sabedoria a Ele. Para que Ele cuide bem de você. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã a gente vai falar sobre mais alguns assuntos especiais voltados para os homens de Deus que vão avançar em Cristo, vão aprender, vão tratar bem as suas esposas. Irmãos, às vezes a resposta da sua oração está chegando a partir do momento que você começa a mudar dentro da sua casa, transparecer Cristo dentro da sua casa. O Senhor quer cuidar de você, da sua família, mas você precisa ser o homem da sua casa. Quem sabe não é esse momento, o momento que o Senhor quer te levantar, quer fazer de você um sacerdote, quer fazer de você o provedor. Amém? Vamos orar? Quero orar especialmente por todos os maridos que estão aqui, pelos casamentos de vocês. Você, mulher que está aqui, o seu marido não está. Eu quero abençoar o seu casamento. Eu quero orar por você. Porque se seu esposo não está aqui, você tem que orar e falar: Senhor, fala com meu esposo onde ele estiver. Samuel não estava na igreja, não estava numa live, mas o Senhor apareceu para Samuel em sonho. O Senhor apareceu para Saul em sonho. O Senhor aparecia para Daniel em sonho. O Senhor falava de maneira sobrenatural. Será que o Senhor não pode aparecer para o seu esposo, que muitas das vezes não vai na igreja? O Senhor pode. O Senhor pode de maneira sobrenatural. O Senhor pode aparecer para o seu esposo, para o seu noivo, para o seu namorado e ensinar eles de forma assim extraordinária. E dentro do seu casamento, se o seu esposo não vai para a igreja, seja a mulher sábia. Não seja o Carlão, não. Não seja o Carlão. O inimigo está enganando você, fazendo com que você seja o Carlão. Você já tem que se preocupar com o almoço, porque suas mãos delicadas foi feita para você, né? Tá ali fazendo as coisas delicadas de dentro de casa. Você ainda quer ser o Carlão? Tá errado. Se não tem como... Eu não digo, irmãos, da mulher solteira que vive com os seus filhos, a mãe solteira. A mãe solteira, irmãos, infelizmente, vai ter que fazer tudo. Infelizmente. Se ela não tiver dinheiro para pagar alguém, ela tem que cuidar dos seus filhos. Minha mãe, por muito tempo, foi uma mãe solteira. E ela dava conta, fazia tudo. O Senhor dava graça a ela. E ela cuidou de mim e dos meus filhos. Dos meus filhos não, dos meus irmãos. Cuidou de mim e dos meus irmãos. E para a glória de Deus. Hoje foi fácil? Não. A mulher não aguenta, irmãos. A mulher não aguenta
porque ela é um vaso frágil. Devido a isso, vem muitas consequências ruins. Mas consegue fazer. Mas que o Senhor te dê sabedoria, homem de Deus. Que o Senhor te dê sabedoria. E Maurina, a pergunta que eu te faço: há impossíveis para o Senhor? Seu esposo é tão incrédulo que Deus não possa alcançar o coração dele, mostrar ele em sonhos? Ore por isso. Abençoe a vida dele. Não diga que ele é tão incrédulo, não. Diga que o seu marido é um homem cheio de fé. Vamos mudar as nossas palavras porque elas têm poder. As nossas palavras sobre a nossa família, sobre os nossos filhos têm poder. Não fale aquilo que você vê. A Bíblia diz isso. Fale aquilo que você crê. O que você crê? Profetiza. Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos. O que é que ele via? O que ele via? Ossos secos. O que o Senhor pediu para ele? Perguntou a ele o que ele cria. Pode esses ossos reviver? Então profetiza. Usa os seus lábios. A nossa boca, irmão, tem tanto poder que vocês não têm noção. Por isso que a gente tem que ter a Bíblia, porque a gente peca, irmãos, a gente se atribula, porque a gente não tem noção da palavra. A gente não tem noção da palavra, irmãos. Há poder sobre os seus filhos. Para de chamar de preguiçoso, de burro, de não sabe nada, de... Para de dizer que seu filho é TDAH. A gente já tá com essa palavra, virou moda. De 10 amigas que eu converso, porque esqueceu uma coisa, porque eu sou TDAH. Por mais que você seja, não tenha prazer nisso, creia que o Senhor pode curar. Creia que o Senhor pode fazer. Leia a Bíblia, não é pelas minhas palavras, pela Bíblia. E se você não lê a Bíblia, não adianta eu falar, você não vai para lugar nenhum. Porque a Bíblia que transforma, ela é luz. Se o seu caminho está precisando de luz, se as suas palavras estão precisando de luz, irmãos, leiam a Bíblia. Ela é luz para o nosso caminho, de maneira sobrenatural. Para de falar o que você vê. Você sabe, ele é incrédulo mesmo, mas o que você quer que ele seja? Homem de fé, homem de Deus. Por isso que eu digo para vocês, às vezes, quando for orar pelos seus filhos, pelo seu esposo, seu esposo tá trabalhando, vai lá no travesseiro dele. Senhor, aqui é o travesseiro do homem de Deus. Aqui é as roupas do homem de Deus. O meu marido vai ser um homem de Deus. Ele já é, na verdade, um profeta das nações. Vai ganhar muitas almas para Jesus. Vai ser o sacerdote da minha casa. Os meus filhos são abençoados, são prósperos. Os meus filhos são cheios de Deus, homens de Deus, crianças de Deus. Está acontecendo isso? Não, mas você crê. E a Bíblia diz assim: seja conforme a sua fé. Seja conforme a sua fé. E se você crê, você fala o que você crê. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Todo dia, irmãos, a gente faz live 6 da manhã, 6h10. 6h10 da manhã, a gente está aqui fazendo live. Você é o meu convidado. Venha, mas traga a Bíblia. Traga a Bíblia. Não venha só por vir. Traga a Bíblia em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o Jorge. Visite ele e cure ele. Restaure a saúde dele em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Tragam a Bíblia, irmãos. Aprendam da Bíblia. Porque no dia que eu não estiver aqui na live, você já tem o costume de ler a palavra e você vai ouvir o Senhor falar com você através da palavra. Tá bom? Um beijo no seu coração. Não desistam das coisas de Deus. É com muita luta que a gente consegue viver as promessas do Senhor aqui nessa terra. Não é fácil. Não é fácil. Não desistam. Por mais difícil que esteja sendo, não desistam das coisas de Deus. O Senhor tem o melhor para vocês. Quero pedir que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, te dê uma semana incrível e abençoada.